Glória a Deus. Queridos irmãos, Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quantos estão apaixonados por Jesus aqui essa noite? Glória a Deus. Coisa boa, irmãos. É um prazer e é um privilégio, mais uma vez, ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com a igreja. E quero louvar a Deus pelo MIFADEF, Departamento da Família, por ter nos confiado a oportunidade. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Valbem, está aqui. Meu presente de Deus, amém? Glória a Deus. E queremos compartilhar, irmãos, algo que Deus trouxe ao nosso coração por esses dias. Quem está comigo diz glória a Deus. Cadê a turma do Acamp aí? Dá um glória a Deus bem forte para eu ouvir. Glória a Deus. Preciso dessa turma comigo, viu? Vamos forte. Em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo de número 4. Nós leremos aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Tu és exaltado, Senhor, essa noite. Tu és glorificado nesse lugar, Jesus. Teu Espírito tem total liberdade, Senhor, de passear no nosso meio, de agir nos nossos corações. Esse lugar é teu, Senhor, esse povo é teu. Que seja estabelecido, Senhor, a tua vontade aqui, em nome de Jesus. Malaquias, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está por vir vos abrasará, ou vos queimará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e a qual são os estatutos e os juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Queridos, o texto que nós lemos hoje, ele é um texto que foi deixado pelo profeta Malaquias. Alguns acreditam que Malaquias não fosse propriamente um profeta, apenas uma atribuição a alguém que seria um homem de Deus, porque a tradução do nome de Malaquias é exatamente mensageiro de Deus. Mas eu quero trabalhar aqui nas palavras que esse profeta deixou como ensinamento para nós, direcionadas por Deus. Malaquias, ele é considerado um dos profetas menores, porque assim como os que lhe antecederam, ele deixou apenas 4 capítulos dentro do seu livro. E mesmo assim existe uma grandeza nos textos deixados por Deus através da vida desse homem. Agora note que nós estamos falando do último livro do Antigo Testamento. E é interessante nos atentarmos para isso, porque nós estamos falando aqui de o fechamento de um ciclo. Ora, você talvez aqui, existem muitos jovens e não experimentaram o tempo onde, quando alguém viajava ou quando alguém iria sair em viagem, era difícil o soar da despedida, porque você não tinha a mesma comunicação que nós temos nos dias atuais. Era difícil. Alguns comunicavam apenas por cartas. E ou seja,
para você fazer uma despedida com alguém, você tinha que deixar uma direção, uma palavra, um norte, ou algo que deixasse um ar de esperança nos corações. E nós estamos falando exatamente de um período onde acredita-se, e dizem até que foi um período de silêncio de Deus na terra. É o período conhecido como um período interbíblico ou intertestamentário, onde por 400 anos ou mais, não houve mais uma palavra profética na terra. E aí Deus deixa exatamente nesse texto que nós acabamos de ler uma última mensagem para o seu povo e para toda a terra. Porque essa mensagem, ela abrange inclusive os nossos corações. Porque Deus estava falando também para nós. Porque esse novo ciclo que agora se iniciava não era mais como o que passou. Deus estava apontando para a vinda do seu filho. E quando ele aponta para essa direção, quando ele aponta para essa despedida e para esse norte, ele fala exatamente sobre o que nós acabamos de ler. A conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu não sei se você talvez atentou, e eu quero que você caminhe comigo essa noite pela palavra, e que nós entramos num ambiente de entendimento aqui, porque se nós formos olhar lá para o início de todas as coisas, nós vamos ver exatamente Deus começando a criação através da união de um homem e de uma mulher. Deus cria Adão do pó da terra, sopra o fôlego de vida dele. Depois disso, Deus faz ele adormecer, e da sua costela ele tira a mulher, dá a ela o nome de Eva, e ali Deus estabelece um casamento. Ora, Deus começa a história da humanidade através de um casamento. Ao fechar desse ciclo de grandes feitos, porque se você lê o Antigo Testamento todo, você fica quase que arrepiado com tantas coisas que acontecem ali. Mas ao fechar desse ciclo, Deus fala mais uma vez, direcionando a sua palavra para famílias. E eu quero nessa noite, já entrando nesse nível de introdução daquilo que o Senhor quer falar conosco, deixar claro para você que eu não vim aqui hoje apenas para trazer ensinamentos, porque eu sei que alguns dos que estão aqui conhecem muito mais a palavra do que eu. Eu quero essa noite ser mais do que isso. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Eu quero ser um profeta de Deus na sua família, na sua casa, na história daqueles que estão junto de você. Eu não sei se você acredita em espírito profético, mas a minha oração é para que você saia daqui essa noite com uma palavra no seu coração, ardendo, queimando, de maneira que quando você chegar na sua casa, não vai ser mais o mesmo ambiente. Você vai olhar para os seus filhos de outra forma. Você vai olhar para a sua esposa de outra forma. Porque a palavra que o Senhor nos diz é uma palavra profética. Agora note que o contexto que esse profeta vivia era um contexto de desolação. O povo estava saindo do cativeiro babilônico. Eles então acabariam de construir os muros de Jerusalém e agora estavam reconstruindo o templo. Agora o problema é que o povo mais uma vez se distancia do Senhor. O profeta então, usado por Deus, ele usa palavras para tentar fazer com que o povo acordasse e entendesse o tamanho e do nível de transgressão que eles estavam cometendo diante do Senhor. A palavra diz que esse povo agora eles estavam desfazendo seus casamentos. Repita comigo, desfazendo casamentos. Esse povo não estava mais ofertando ao Senhor como deveria. Literalmente, a palavra que o profeta usa, eles estavam roubando a Deus. Onde deveriam ofertar e dizimar, eles não estavam mais fazendo. E mais do que isso, quando eles iriam sacrificar e ofertar ao Senhor, diz a palavra, que eles levavam o animal coxo, o animal cego. Eles não ofereciam ao Senhor o seu melhor, ao ponto de Deus chegar para eles e dizer, vocês trazem tudo isso a mim, e ainda me questionam dizendo, em que nós te desonramos?
Esse era exatamente o ambiente em que esse profeta começou a pregoar a palavra do Senhor. Era um ambiente de distanciamento de Deus. Era um ambiente onde o povo estava com o seu coração não mais voltado para Deus, mas enfraquecido diante das circunstâncias que eles viviam. Ora, a circunstância ela não era fácil. Estamos falando de um povo que estava saindo de um cativeiro e com esperança em uma palavra, mas ao mesmo tempo Judá ainda estava sendo cativa e esse povo ainda estava meio que aflito e desesperançado. É por isso que eu quero fazer com que o nosso espírito entenda que o Senhor ele não trabalha no nosso meio sem compreender as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas dificuldades. Não, o Senhor sabe aquilo que nós passamos, o Senhor sabe aquilo que nós enfrentamos, o Senhor sabe das dificuldades do dia a dia. Agora a questão é, não podemos nesse contexto nos afastar do Senhor nosso Deus. Aquele que no princípio trouxe a palavra de promessa sobre as nossas vidas. Aquele que no princípio trouxe a palavra sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Pois muito bem, queridos, essa era a palavra que o Senhor trazia através do profeta. Mas olhe, a questão é que nós muitas vezes falhamos. Porque nós acabamos caindo em situações onde no Senhor nós já vencemos. O detalhe, irmãos, é que às vezes nós nos esquecemos que as guerras que nós vencemos lá no passado são frutos daquilo que o Senhor nos deu como vitória. Escute, Lucas capítulo 5 diz que Pedro, Simão, estava a noite inteira tentando pescar peixes através do seu conhecimento, através da sua habilidade, através daquilo que ele tinha como conhecimento de vida, de causa, de experiência. Mas a Bíblia diz que nesse tempo inteiro pescando, ele passa uma noite toda e não consegue pescar peixe nenhum. Quando ele já está no raiar do dia, à margem do mar, lavando as suas redes, a palavra diz que Jesus se aproxima daquele ambiente. E agora Jesus está pregando o reino do Senhor à multidão, e a multidão começa a apertá-lo, de maneira que Jesus começa a ter que se afastar da multidão. E aí quando Jesus olha para o lado, ele vê exatamente o barquinho da desilusão, o barquinho da derrota, o barquinho da falha e dos problemas que não foram conseguidos ser vencidos, das metas que não foram atingidas, das situações mal resolvidas. Jesus olha exatamente para esse barquinho. E agora aí observe que ele era apenas um barquinho. Mas quando Jesus ele entra nesse barco, ele sobe nesse ambiente, o ambiente muda. Aquilo que era um simples barquinho passa a ser agora uma ferramenta poderosa na mão de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui essa noite? A sua casa, ela pode ser simples. A sua casa, ela pode até ser não aquelas casas mais chiques do Alphaville, não. Mas ela pode ser nas mãos do Senhor, uma ferramenta poderosa para o trabalho e operar e a pregoação do reino de Deus nessa terra. É simples, mas é aquilo que o Senhor tem para você. É aquilo que o Senhor vai fazer através de você. Agora note que no capítulo 21 de João, vai dizer que esse mesmo Simão, depois de ter vivido, Nicodemos, experiências extraordinárias com o Senhor, depois de ter vivido momentos incríveis com o Senhor, mas após ter negado o Senhor Jesus, ele agora volta para aquele mesmo lugar, para aquele mesmo ambiente. E ele diz para si, eu vou voltar e eu vou pescar. E ele volta para aquele ambiente. Agora, eis a questão. É aí onde exatamente nós falhamos. Nós acabamos voltando para lugares onde o Senhor já nos fez vencer nele. Pedro voltou para aquele ambiente porque ele estava com um sentimento de derrota dentro dele. Ele estava com um sentimento de desilusão no coração dele. Mas a palavra diz que ao estar naquele ambiente de pesca,
Quando ele vai e volta para o mar, o Senhor Jesus estava lhe esperando lá novamente. E não para fazer de Pedro um pescador, mas para poder, através daquele momento, restaurar o seu coração, reposicionar o seu coração com o Senhor. Quando eu olho para Juízes capítulo 14, eu vejo um Sansão carregando uma unção poderosa de Deus. E a palavra diz que quando ele estava caminhando em direção a uma cidade, ele se dá ao encontro de um leão. E diz a Bíblia que a unção que havia sobre a vida dele era tão poderosa, que Sansão ele toma o leão com as duas mãos e sem ferramenta nenhuma. Ele simplesmente parte, ele despedaça o leão no meio. E ele vai e segue o seu caminho e não conta nada para ninguém. Mas dias depois, diz a palavra que Sansão ele volta exatamente para o mesmo lugar, para ver o leão que ele havia matado. Eu não sei você, mas pelo Espírito eu quero que você me entenda o que o Senhor deseja te falar aqui hoje. Não volte a lugares onde você já venceu no Senhor. Não volte a lugares onde na força do Senhor, foi na força do Senhor, não foi na sua. Você já venceu no Senhor. E quer saber, esses lugares eles até parecem prazerosos aos seus olhos. E quer saber se você teve a oportunidade de provar do mel que estava ali na carcaça daquele leão morto, assim como Sansão fez. A Bíblia diz que ele se aproxima da carcaça e havia mel dentro daquela carcaça. Ele se aproxima então e tira um bocado e ele prova aquele mel. Ali Sansão não sabia que ele já estava transgredindo uma aliança estabelecida com Deus. Ali Sansão não sabia, mas ele começou a construir a sua ruína. Ei, pelo Espírito do Senhor, eu quero que você entenda essa noite. Não volte a lugares onde você já venceu no Senhor. Marido, esposa, filho, entenda que parece ser prazeroso, é agradável aos olhos, é doce ao paladar, mas não é o lugar onde o Senhor quer que você esteja. Há uma aliança de Deus com você. E esse não é o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí você me pergunta: existe, irmão Mike, então, restauração para o meu lar? Você está falando aí, amém, eu entendo a palavra, mas você não conhece a minha casa. Você não sabe como que está a minha vida, a minha estrutura. Você não sabe como eu estou. E aí você pode olhar para mim e me perguntar: existe, porventura, restauração para o meu lar? Quer saber, querido, eu quero te dizer uma coisa essa noite. Não importa o que você fez até chegar aqui hoje. Não importa o que você passou até chegar aqui hoje. O que importa é a história maravilhosa e perfeita que o Senhor pode escrever na tua vida a partir de hoje. O que importa é aquilo que o Senhor pode fazer com você, em você e através de você a partir de hoje. Não meça aquilo que Deus pode fazer na sua vida com base nas experiências que você já viveu no passado, não. Não minimize aquilo que Deus pode fazer hoje sobre a sua casa com base naquilo que você já viveu até aqui. O que você viveu até aqui talvez te faça pensar: meu Deus, eu poderia ter feito de outra forma, eu poderia ter feito de outro jeito. Eu dei com a minha cara na parede, mas não. O Senhor e o Espírito Santo está dizendo para a igreja de Messejana hoje: há um novo tempo sobre essa igreja, há um novo ciclo se formando. Ei, a palavra do Senhor para você é uma palavra profética de restauração, de renovo, de transformação. É você tomar posse dessa palavra, crer nela e saber que o Senhor ainda pode fazer mais sobre você. Mas, irmão Maico, você não conhece o meu passado.
Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quer saber, querido, a sua origem, ela não está no seu passado, a sua origem, ela está no Senhor que te formou. A sua origem está naquele que desde o ventre te conhece pelo teu nome e sabe exatamente quem você é. Rompa as desilusões da sua vida hoje, rompa as desilusões do seu passado hoje e avance rumo àquilo que Deus tem planejado para a sua casa. Existe um lugar de bênção preparado para as nossas famílias. Felipe, em nome de Jesus, coloca aqui Efésios capítulo 1, versículo 3 no telão, por favor. Olha para essa palavra. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas, é isso? O qual talvez nos abençoará, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. São todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais já estão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Agora você me diz, irmão Mike, como que eu consigo acessar essas bênçãos? Como que eu consigo acessar esse ambiente onde as coisas mudem, assim como essa palavra está dizendo aí? A oração de Jesus foi exatamente essa: seja na terra como é no céu. Quer vencer, querido, aqui na terra? Estabeleça o governo de Deus no céu. Quer vencer aqui na linha horizontal? Estabeleça uma conexão vertical. Estabeleça um lugar em Deus onde você comece a declarar sobre a sua casa e sobre a sua família. Deixa eu te contar algo que a minha esposa compartilhou comigo essa semana. Um estudioso, eu acho que é japonês, chinês, é da Ásia. Ele fez uma experiência com a água. E ele fez o seguinte, ele separou 3 copos. Colocou a mesma água na mesma porção nesses 3 copos. E na experiência ele começou a fazer o seguinte: durante um período de 30 dias, ele todos os dias ia até esse copo e ele falava ao primeiro copo palavras abençoadoras. Ele dizia para esse copo: você é uma água especial, você é uma água pura, você é uma água limpa. Para o segundo copo, ele falava exatamente o contrário, palavras negativas. Ele dizia: você é imunda, você não presta, você não serve. E para o terceiro, ele simplesmente ignorava. Ele fez a mesma coisa com as mesmas vasilhas e colocando água e arroz. Após 30 dias, queridos, o que era água, ele analisou no microscópio. E ao analisar as imagens de cada um deles, ele percebeu a diferença entre eles. Aquela água que ele trazia palavras boas, as moléculas da água, elas pareciam como flores. Elas pareciam como rosas abertas. As moléculas e partículas da água que ele dizia palavras negativas, elas simplesmente pareciam que não se formavam. E aquelas que ele não falava nada, ela simplesmente não reagia. Ao arroz que ele colocou na vasilha, a primeira, ele simplesmente passou por um processo e o arroz ficou ali ainda puro. O segundo, o arroz simplesmente apodreceu, ficou preto, escuro. E o terceiro, que ele nada falava, criou mofo. E aí ele acabou comprovando, cientificamente, o poder que a palavra já nos ensina sobre as nossas palavras. Quer saber, querido, essa experiência o Senhor já havia nos ensinado. E Ele nos ensina a cada dia que as nossas palavras, elas têm poder.
Quer saber, não preciso eu ir na sua casa, o pastor Carlinhos ir na sua casa e ter que profetizar sobre as vidas dos seus filhos, não. Você pode se levantar no seu lar como uma voz profética e abençoadora e falar para os seus filhos que eles são bênção, falar para os seus filhos que eles herdarão a terra, falar para os seus filhos que onde eles colocarem a planta dos pés deles, eles serão abençoados. O seu filho não precisa ouvir que ele é chato, o seu filho ele não precisa ouvir que ele é aborrecido, não. Ele precisa ouvir da sua boca abençoadora palavras que o abençoem. Ele precisa disso, querido. Nossa família precisa disso. Como chegaremos a esse lugar, pregador? Como chegaremos a esse lugar? O texto que nós lemos, ele fala exatamente essa direção. A conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Como chegar a esse lugar, irmão Mike? Então, a palavra ela dá um norte. Eis que vos envio o espírito do profeta Elias. Essa palavra ela vem a se cumprir na vida de um outro homem chamado João Batista, que mais tarde os discípulos vão interrogar a Jesus e dizem: por que os mestres da lei dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus diz: sim, ele terá que vir primeiro, mas eu vos digo que ele já veio e não o conheceram. E aí os discípulos entenderam que estava se referindo exatamente a João Batista. Mas por que João Batista? Porque ele levantou-se como uma voz profética na terra. Ele preparou o caminho para o Messias que havia de vir. E ele não se conformou com a situação do seu tempo. Note que quando João Batista está diante do maior tetrarca da época, o maior governador da época, que era Herodes, ele não se intimidou. Ele vai até Herodes e diz para ele que ele estava em situação de adultério. Que Herodias, que era a mulher da qual ele estava junto, não era a sua mulher verdadeira. Ele havia desfeito o seu relacionamento e casado com a esposa do seu irmão Filipe. E aí João Batista vai exatamente até ele e diz: o que você está vivendo é uma situação de adultério. Talvez os políticos da época dissessem que Herodias tinha que ser feliz. Não precisa condenar isso. Não é assim que o mundo faz, pastor Soares? Não condena isso. É besteira, é coisa de crente. Mas a Bíblia diz que João não hesitou em falar as verdades de Deus. E mais, quando ele fala, a Bíblia ainda deixa claro que Herodes confiava na palavra de João, de maneira que ele aceitava a palavra de João e ele temia as palavras de João. Herodias, por sua vez, ficava irada e queria que Herodes fizesse alguma coisa, até o dia em que Satanás arma uma cilada e prepara um momento para seduzir Herodes. A filha de Herodias faz uma dança sensual em uma festa. Olha que coisa, a sensualidade roubando a autoridade do cabeça. A sensualidade se infiltrando para roubar uma palavra de autoridade. Ela sensualiza diante dele e ele diz o seguinte: pede o que tu quiseres, que até a metade do meu reino eu te dou. Assim como nós falamos que as palavras elas têm poder de abençoar, palavras também são sentenças. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que se infiltra aos poucos no teu meio e no nosso meio e nos faz proferir palavras que não vêm de Deus. Quando Herodes faz isso, ele já não podia mais voltar atrás, porque a palavra de um rei não pode ser revogada. Ele então agora tinha que fazer alguma coisa. E aí a menina que era moça, não entendia, vai até a mãe dela e diz: o que é que eu faço? A mãe dela então diz: pede a cabeça de João Batista. Agora note que ele ofereceu a metade de um reino e ela escolheu a cabeça de um profeta. Porque a igreja,
Porque para Satanás vale mais a cabeça de um profeta numa bandeja do que a metade de um reino dessa terra. Para Satanás vale muito mais calar e estipar a voz dos cabeças das nossas famílias, tirar o governo e a autoridade daqueles que deveriam estar à frente de nossas famílias, do que simplesmente ter poder nessa terra. É o que Satanás quer fazer nos nossos dias: calar a voz profética e tirar a autoridade dos cabeças. Mas nós, em nome de Jesus, hoje aqui na igreja de Messejana, vamos nos levantar com a voz profética para declarar que na nossa casa, na nossa família e em Messejana, o Senhor estabelecerá o seu reino e o seu governo eterno, e nada há de calar a nossa voz. Nada, nada. Elias foi exatamente também esse profeta que se levantou contra um governo distante de Deus, um governo que havia deixado de adorar a Deus e havia passado a adorar outros deuses, ao Deus Baal. E o que é pior, um governo que era estabelecido não pelo governo de um homem, mas pelo governo de uma mulher, a sua esposa Jezabel, que tomou conta do governo de Acabe e fez com que Acabe fosse seduzido, matando os profetas do Senhor, criando um santuário a Baal e colocando lá 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Aserá. Eles simplesmente estabeleceram altares e governos a deuses estranhos. E aí Elias se levanta nesse contexto, exatamente para falar contra essa situação. E a palavra diz que certo dia Elias se encontra com Acabe e diz para ele: Acabe, faz o seguinte, traz os 400 profetas de Baal, aqueles que comem à mesa de Jezabel, e traz eles até o Monte Carmelo. Acabe atende ao pedido de profeta, reúne todo o povo no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Eles então estão todos reunidos ali, e aí Elias faz a pergunta que para mim é a pergunta mais importante desta noite. Ele diz exatamente para o povo o seguinte: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando vocês vão estar servindo a Deus e a Baal ao mesmo tempo? Não podemos, querido, servir a Deus ou dizer que servimos a Deus flertando com Satanás. Não podemos dizer que servimos a Deus e deixamos na nossa casa a televisão passando coisa indevida para os nossos filhos. Não podemos dizer que servimos a Deus, mas quando estamos longe dos holofotes, não sabemos, ou até Deus não consegue olhar para aquilo que você está fazendo. Não podemos dizer que servimos a Deus servindo a Satanás ao mesmo tempo. Era exatamente isso que Elias estava falando para aquele povo. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou vocês servem ao Deus vivo, ou vocês servem a Baal. Mas uma coisa eu vos digo, que o Deus verdadeiro essa noite há de responder com fogo. O Deus verdadeiro há de responder com fogo sobre a terra. Era exatamente isso que Malaquias pregava. Haverá um dia em que haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Quer saber, querido? Esse espírito profético que a palavra está nos dizendo hoje, que poderá restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é esse espírito profético que se levanta contra o pecado, contra as hostes malignas, mas também se levanta para reconstruir o altar que estava caído. Foi exatamente isso que Elias fez. Ele levantou o altar que estava caído. Ele restaurou o altar. Reuniu todos os profetas e agora ele disse: clamem ao vosso Deus. Clamem a Baal e vejam se ele responde. Eles clamaram e passaram o dia inteiro, a tarde inteira, e nada acontecia. E a palavra diz que eles mancavam ao redor do altar de Baal. E eles se cortavam com lâminas. Porque esse espírito maligno, ele faz exatamente isso. Ele faz com que a gente se autoflagele,
com que a gente pense que somos coitadinhos. É por isso que os casamentos estão sendo destruídos. Porque Ele faz com que as pessoas sintam a sua dor e não consigam achar no seu companheiro o socorro ou no Senhor o socorro. Não, querido, não faça isso. Olhe para o Senhor, Deus eterno, essa noite. Se o seu casamento está em ruína, Deus pode restaurar hoje. Se o seu filho está nas drogas ou está no mundo, o Senhor pode trazer ele de volta hoje. É dia de restaurar o altar ao Senhor. É dia de restabelecer um lugar ao Senhor. É dia de reedificar um altar ao Senhor, para que os corações dos pais sejam convertidos aos filhos e o coração dos filhos sejam convertidos aos pais. E nós não vamos conseguir isso, irmãos, simplesmente dando com a Bíblia na cabeça dos nossos filhos, não. Quer que sua família enxergue quem você é? Quer ver a diferença na sua casa? Queime no altar do Senhor. Queime na presença do Senhor. Estabeleça um lugar de adoração a Deus, onde a tua família não consiga mais viver em comunhão com o pecado. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu vivia numa casa de 7 pessoas. Estou terminando, pastor. E ali a gente não tinha muito ambiente onde poder orar, onde poder ter aquele momento de intimidade com o Senhor. E aí eu lembro que eu ou orava dentro do banheiro, ou então eu escolhia um ambiente qualquer da casa para dobrar o joelho e orar ali. E aí eu lembro quantas vezes, tá ali gente que conhece minha família, quantas vezes eu estava de joelho orando, e meu pai passava por mim e ele simplesmente dizia assim: deixa de ser besta, rapaz. Levanta daí, homem. Mas eu continuava ali orando e eu lembro que eu chorava. Novo convertido, eu dizia: ô Senhor, converte. E aí, meu pai já partiu para o Senhor. E esses dias eu estava orando ao Senhor. E o Senhor veio até mim e Ele me falou o seguinte: Maicon, o teu pai, ele te viu queimar na minha presença. Ele viu que você queimou. E eu queimei o coração dele também. E aí quando o Senhor trouxe aquilo para mim, eu tive absoluta certeza de que se você quer que a transformação comece na sua casa, no seu lar, você precisa começar a queimar você mesmo. Não, querido, eu não estou falando sobre religião, eu não estou falando sobre dar o dízimo simplesmente, eu não estou falando sobre você ter uma carteira de membro da Assembleia de Deus, não. Eu estou falando em viver uma vida íntima com o Senhor, uma vida de rendição a Deus, uma vida onde o Senhor esteja impregnado em cada uma das suas ações, das suas atitudes, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde quer que você esteja, o Senhor esteja lá com você. Onde quer que você vá, o Senhor esteja lá com você. É o tempo de nós restabelecermos o altar ao Senhor e queimar ao Senhor, porque o Deus que nós conhecemos é aquele que responde com fogo na terra. E por mais que seja difícil que nós venhamos a compreender, deixa eu te falar só uma última coisa essa noite para fechar. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que no princípio de todas as coisas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora é interessante que nos evangelhos vai dizer que Jesus, ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora olha que coisa interessante. À medida que Deus liberava a palavra de criação, o verbo Jesus estava impregnado na palavra, de maneira que o Senhor liberava a palavra e o Senhor Jesus trazia a criação de todas as coisas. Quer ver a transformação naquele filho que não te obedece? Coloca Jesus nas tuas palavras. Quer ver o marido mudar? Põe Jesus nas tuas palavras.
Começa a colocar Jesus em tudo que você fala, na forma como você age com eles. Começa a colocar Jesus dentro do teu lar em primeiro lugar e dizer: Jesus habita aqui na minha casa e nada mais tem poder além dele, além do governo dele. Tudo é dele e tudo é para ele. Comece a colocar esse Jesus, porque aí você vai ver Ele criar luz sobre toda a treva que possa existir, luz sobre toda a escuridão que possa existir, luz sobre toda a angústia que possa existir. Ei, há um tempo novo de Deus sobre a igreja de Messejana, há um tempo novo de Deus sobre a igreja de Fortaleza. Agora deixa eu te falar, eu comecei essa palavra dizendo que eu quero ser profeta de Deus sobre a sua casa. Então fica de pé em nome de Jesus.